O equilíbrio iônico é um caso particular do equilíbrio químico e estuda o comportamento dos íons em solução. Uma solução é classificada como eletrólito pela grande quantidade de espécies iônicas libertadas em solução. Já um eletrólito fraco, o número de íons é reduzido. O equilíbrio é medido pela constante de equilíbrio e pelo grau de equilíbrio. Para que ocorra, é necessário que a temperatura seja constante e os sistemas não tenham troca com o ambiente. Entre os assuntos relacionados ao equilíbrio químico, temos a constante de equilíbrio, que é dada em termos de concentração em mol por litro e em termos de pressão. No caso de solução aquosa, mol por litro. Em caso de gases, mistura gasosa, nós vamos relacioná-la com pressão. A constante de equilíbrio iônico, no caso de soluções iônicas, constante de ionização, deslocamento do equilíbrio, pH e pOH, constante de hidrólise, solução tampão e constante de solubilidade, são os vários casos que ocorrem. Entre os assuntos descritos, alguns ganham destaque maior no Enem, que é o deslocamento de equilíbrio, para a direita ou para a esquerda, a constante de ionização e o pH. Vários fatores influenciam no deslocamento de equilíbrio, conforme nós iremos ver. Soluções iônicas, aumento da concentração de um produto, o aumento da concentração do reagente poderá deslocar o equilíbrio para a esquerda ou para a direita, para compensar a perda ou o excesso de um dos reagentes ou produto. É dada a constante de ionização e pH também. Vamos a deslocamento de equilíbrio que ocorreu no Enem, exercício, né? Enem de 2015. Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação Hb aquoso mais O2 aquoso, onde HbO2 aquoso. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da elevação da pressão arterial, do aumento da temperatura corporal, da redução da temperatura ambiente, da queda da pressão parcial de oxigênio ou da diminuição da quantidade de hemácias. Dentre as alternativas, a alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por quê? Porque houve uma queda de pressão parcial de oxigênio. Se há uma queda da pressão parcial de oxigênio, o equilíbrio tende a ser deslocado da direita para a esquerda, para compensar esse efeito. Nesse caso, acontece todos esses fatores aqui, todo esse mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, quando se está praticando atividade física em altitudes elevadas. Enem 2011. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvos de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio mineral, que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte de dente é um sal denominado
hidroxapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 minutos a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A seguinte equação química representa esse processo. Ca5PO4 sólido, que é o hidroxapatita, em meio aquoso, associando em 5Ca4+, mais 3-fosfato, menos 3, aquoso, mais OH-. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária em decorrência do aumento da concentração de item A. Hidroxila, que reage com o íon cálcio, mais 2, deslocando o equilíbrio para a direita. H+, que reage com a hidroxila OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. C, OH-, que reage com os íons cálcio mais 2, deslocando o equilíbrio para a esquerda. D, H+, que reage com a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a esquerda. E item E, cálcio mais 2, que reage com a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a esquerda. O item correto, então, é o item B. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária em decorrência do aumento da concentração de quê? De íons H+. Se você toma refrigerante, aumenta a concentração de íons H+, né? Porque é ácido fosfórico. Então, o pH diminui. Se você aumenta a concentração de H+, o pH diminui. O H+ reage com as hidroxilas, né, desse equilíbrio aqui, deslocando o equilíbrio para a direita, para compensar, né? Já as hidroxilas vão desaparecer, né? Aí vai acontecer isso. Enem 2013. Uma das etapas do tratamento de água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são todas essas reações aí, né, em duas etapas. A ação desinfectante é controlada, né, temos aqui as reações, pelo ácido hipocloroso, né, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque influencia a extensão que o ácido hipocloroso ioniza-se. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de... Aí, no caso, deverá ser um meio ácido, né, para que ocorra. Para que o ácido hipocloroso tenha ação, então é necessário que o pH seja ácido. Então, pH 5. Resposta B. Enem 2014. Visando 2.1. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina